pessoal, olá! Olha eu de novo aqui, mas agora na live do Gito que vai entrar, mas a live é dele, né? E a gente está com um problema aí de conexão. Vamos ver se quem vai chegando aí. Lu, vamos lá, vamos entrando aí. Glau, esperar o Gito entrar. Na verdade a live é dele, né? E aí, vamos ver se eu consigo fazer sem óculos. Opa, digito. Pega aí, já vou te convidar aí, meu amigo. Pega aí. Vamos ver se vai dar certo agora. Aí! Ô, mano, meu celular tá endemoniado, essa merda. Beleza, Fala, meu velho? camarada. E aí, rapaz? Quanto tempo? Tudo na paz, mano? Tudo na paz, cara. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Que bom, mano. E Bom aí? demais. Aqui também, tudo na paz, trancado em casa, né, cara? Pra não pegar a Covid aí. Só que eu não aguento mais, mano. É muita casa. Mas o laivão do Gito. É, Pô, lá vão aqui todo dia pra desbaratinar, como diz aqui em São Paulo, né? Pra ficar na é paz. verdade, é verdade. E aí, meu camarada? Quais Tudo são na as boas paz, aí? mano. Ô, velho, a boa é o seguinte, que o Palmeiras não perde faz 3 meses, né, mano? E o Pois Flamenguinho, seu é, cara. Flamenguinho também não ganha faz 3 meses também, que é uma coisa Nada, boa. nada. Ah, O é, Flamengo ganhou, ganhou a semana ganhou. passada. É verdade, ganhou. Pô, sacanagem. Fazer o quê, né? Mas quem tá feliz mesmo com essa história toda é os corintianos igual a Lili, né, mano? Que os caras estavam pra cair na Série B do Paulista É e agora verdade, é verdade. a Foram Covid salvos salvou os pelo caras. mundo. É verdade, cara. É verdade. E aí, rapaz? Estamos aí nessa Você tá luta, nessa onde, mano? Você batalha. tá em BH ou no Rio? Tô no Rio, no Rio. Aê, beleza, mano. Coisa Tô de boa. volta ao Rio. O Rio é bom Até quando eu demais, não né? sei, cara. Eu sou mandarinho, né? Cada hora eu tô num lugar. Você andou mais que eu, hein, velho. Eu mudei esse Brasil inteiro. Se eu continuar subindo, eu sou do interior de São Paulo, né? Agora eu tô morando em Goiânia. Se eu continuar subindo, eu vou parar no México, né? De tanto que Pois é, sobe. rapaz. Ah, eu já morei em Belém, né? Então, quer dizer, eu já cheguei É, lá mano. perto. Você chegou do lado do México, que Belém é longe pra caramba. É longe, é bem longe. Pô, Cheguei mas ali eu gosto de pertinho. Belém, cara. Belém Belém é é uma maravilhosa. maravilha. Belém é maravilhosa. Cidade maravilhosa. Que Né? legal, velho. Ô, Zé, Aí, deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui embaixo, ó, pra deixa galera que tava lá. Manda aí também uns isso. aviãozinhos. Vou mandar aqui também. Ô, Eu mandei moçada, para um monte de gente, mas naquela hora caiu. Aí, a galera cai junto. Aqui nós cai, nós derruba é 10, mano. Ô, ô, galera, eu chama estou a moçada convidando aí que gente vocês que até estão já vendo. está aqui, cara. Pega aí. Ô, Zé, ó, você só tá chamando gente bonita, hein, mano? No meu só tem gente feia. Brincadeira, pessoal. Todo mundo que já entrou é bonito aqui já. Ai, ai. Legal demais, mano. Pois é, mano, eu tenho conversado com uma galera nas lives, assim, falado Eu vi, rapaz. sobre a vida, sobre espiritualidade, reclamando da Covid, falando mal dos outros, daquele jeito, bem boteco mesmo. Só que não tá tendo a alegria do boteco. O boteco é muito mais legal, tem um sambinha, tem uma cerveja gelada, que é água cristal, mano. Aí não dá, né? Mas tá bom, pô, é o que tá Eu tendo pra também estou com água quarentena. aqui, cara. Então, eu sei como é que é isso. Mas a sua é água mesmo ou é água É benta? É água, é água água, é mesmo. água. Aí, ó. Água é bom, mano. Água é bom.
Ô Zé, Fazer o quê, né? deixa eu te fazer umas perguntas aqui, cara. Pode Eu que... fazer, cara, à vontade. A live é sua. Mano, eu queria te perguntar como que era o pequeno Zé aí no Rio de Janeiro. Você é natural do Rio, né? Eu sou de Teresópolis. Ó, mano, é um friozinho ali de vez em quando, né? Aí é um friozinho. É, eu sou um carioca da Clara. É, É, você não é o da gema, não, né? E você, não. no Rio tem uma parada que eu aprendi faz uns meses só. Eu sou paulistano, né, mano? Na cabeça de paulistano é tudo carioca, mas carioca é o cara que mora no Rio. E Fluminense é a Isso, galera que mora no no estado do estado do Rio. Rio. É igual É, paulista e paulistano, né? Que é a nossa exatamente. aqui. Mas aí eu me recuso a ser fluminense, porque eu sou Você é flamenguista. Flamengo, né, velho? Então Então você é eu um sou um carioca, carioca da não, você é Clara. um Flamengo. Não, não tem explicação Não para dá, quando o não cara dá. Então, é então Fluminada. não dá, não dá. Aí, então quem nasce no estado do Rio é fluminense. Fluminense. Mas E, velho, como é que Teresópolis, era cara, o pequeno Zezinho em Teresópolis, que é um fluminense que se converteu ao Flamengo? Vamos falar assim, né? Sei lá como é que fala. rapaz, Teresópolis é minha cidade, né? Nascido e criado Uhum. lá. Lá ninguém me conhece como Zé, É né? mesmo? Eu virei Zé, cara, quando eu fui morar em São Paulo. Você Ah, em São acredita, Paulo, cara? Zé é comum, mano. É, todo É, mundo. então, Até uma expressão assim, quando você não conhece o cara, você falou, Zé, Zé, chega aí. pois Tem é. isso, né? Mas eu virei Zé quando eu fui morar em São Paulo, em 2012. Assim, em Teresópolis, cara, se você perguntar, todo mundo me conhece como Juninho. É mesmo, velho, você tem Júnior no nome, né, velho? É, então, em Teresópolis eu sou o Juninho. Aí os meus amigos aqui do Rio me chamam de Júnior, né? Por exemplo, Júnior. eu fiz uma live hoje com o Raiz André Aham. e ele me chama de Júnior. Então o tempo todo ele fala, ah, Júnior, Júnior e tal. E aí quando eu fui morar em São Paulo, porque nesse tempo eu já tinha começado a escrever bastante, e os textos estavam rodando Aham. bastante no Brasil, e como eu assinava José Barbosa Júnior, então o pessoal me chamava de Zé. É, pois é. E aí quando Pois eu é. cheguei em São Paulo, foi Zé, Zé. É. Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu já era o Zé. Então, e até gostei, cara. Ficou legal, acho que combina comigo. E aí Zé virei é o Zé, charmoso, cara. né, mano? Zé Barbosa, assim, é meio charmosão, né, cara? Legal. Cara, isso é citado em várias músicas dos Racionais também. Que o Cidadão José, tem, né, tem várias Pois músicas. é, cara, tá vendo? É isso, cara. Mas olha, eu tenho uma música do Gladir Cabral, cara, feita pra mim, meu amigo. É mesmo? Ô, agora, o Gladir é um cara muito especial, né? Uma vez eu estava indo para a África, eu escrevi um texto de despedida, assim. Quando eu cheguei no aeroporto, ele tinha feito uma música com o texto, É, velho. E a o coisa mais Gladir, linda do mundo, assim, a música. E você tem o uma Gladir é música um Zé. camarada sem igual. E eu tenho umas parcerias com ele, mas quando teve a tragédia em Teresópolis, Aham, eu estava em Teresópolis, né, naquele dia. aham. E aí juntamos eu, o Gladir, o Fabrício, aqui do Rio, e o Tiago de Belém. Olha, eu em Teresópolis, o Fabrício no Rio, o Gladir em Blumenau e o Tiago em Belém, e a gente fez uma série de músicas sobre a tragédia. Olha só. E aí, num dos dias que eu saí para fazer o trabalho que eu fazia todo dia, de 7 da manhã até 10 da noite, quando eu voltei, os caras tinham feito uma música chamada Zé Barbosa. Cara, É, e essa música acha pra ouvir aqui em alguma tem no plataforma? YouTube, cara. Se você É procurar lá no mesmo? YouTube, Canção para o Rio, Zé Barbosa, aí. Cara, eu já tô notando aqui, depois eu vou ouvir. Eu gosto demais. Eu gosto especialmente das canções do Gladir, assim. Eu acho que ele tem O Gladir é fantástico. um olhar Ele é um poético poeta. e sensível. Eu não sei o que ele é mais. Se ele é mais poeta, assim, ou se ele é aquele cara, entenda bem, sensível no sentido de, cara, ele consegue Aham. pegar detalhezinhos assim,
de coisas triviais, que para nós é assim, né? É isso. Você ouve uma música do Gladinho e fala assim, cara, como é que eu não vi isso antes? Cara, aquela música que ele. Tem várias das músicas dele que eu gosto, mas uma que me toca muito é Casa Grande, né? Sobre os É, escravos, a eu questão toquei do. hoje na live. Ah, é? Dos É. escravizados. Cara, quando ele fala que na Casa Branca. Há uma cruz numa parede. Puta, não, velho! É exatamente Ah, essa aí. Cara, porque assim, a essa música música. vai detalhando a questão do escravizado e tudo mais, e vai falando Sim. sobre como, de certo modo, é meio que dá uma impressão de ser normal, né, cara? E de repente ele joga assim: olha, na Casa Grande tem uma cruz numa Uma parede, parede. cara. Essa Aquilo frase ali, já explica essa, tudo. é engraçado, cara, que eu destaquei essa frase hoje quando eu cantei na live, porque essa frase, para mim, é a frase que mais me choca na letra, porque eu fico imaginando exatamente isso. Como é que o escravizado, ele olhava aquilo e falava, pô, esse cara legitima tudo isso, Ó, né? exatamente, eu nem vi sua live, hein, mano. E é exatamente isso que me toca, assim, que, cara, é meio que contraditório, né? É um cara que ele Sim, vai escravizando, mas ele tem a cruz ali, a religião tá e que ali. é uma tortura. É E uma que é uma tortura! tortura. Exatamente, é o pau de arara da época, É, é o é tronco, o né? O tronco. tronco da época, né? É o tronco da época. Então é muito louco isso, né? E aí o cara tem aquilo ali e ele escraviza. Então, como é que o É, escravizado olhava aquilo tudo? Né? Esse olhar, cara, o Gladir é demais. O Gladir eu acho que essa é a sensibilidade assim que eu gosto nele, porque às vezes uma ou duas frases você ganha o recado, né? Igual tem outra sim. música dele que eu não lembro o título, mas é Cantando os Passarinhos. Ah, Nananana. Ah, toca aí, em ré, não é? Tô zoando, eu não sei o que é, não. cuida do passarinho Passarinho. e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Isso é muito lindo, Cara, essa cara. música é linda inteira, mas a frase que me pega nela é chama alguém para sentar no quintal com você, transforma ele Isso. no teu irmão, né, cara? Isso é muito bonito, né? Cara, faz tua nova casa na varanda do teu jardim. Cara, isso é lindo. Cara, o Gladir É, cara, a Gladira é uma Gladir maravilha. é um poeta de mão cheia. E E aí ele aí essa escreveu para música. você sobre a canção para o Rio é pro Zé Barbosa. É. Que moral, hein, mano? Ó, chique, hein? E eu tenho com ele umas parcerias, né? Tenho umas 3 músicas com ele. Duas no Canção para o Rio e outras duas, e uma fora. É bem legal. O Gladir é. E ele é Legal. gentil demais. O Gladir é um santo. Um gentleman, né? Todo pomposo, assim, é um gentleman, gente boa, né? Fala devagar, pensa, né? Articula, fala. Não é igual nós, né, mano? Que Exatamente. quando eu vejo, eu já falei, já. Quando eu tô O pensando Gladir pensa antes de no que falar. A eu vou gente não, a dizer, gente só eu já. fala. Quando eu vou pensar no que eu vou dizer, eu já falei, a pessoa tá brava já. Eu tô assim, mano, por que essa pessoa tá brava? Mas e aí, como que era o pequeno Juninho aí, então, em Teresópolis? Cara, eu sempre fui muito atentado, né, cara? Eu era católico, Aham. né? Cheguei a pensar em ser padre. Eu não fui ser padre, não fui para o seminário por causa do celibato, né? É, porque Eu ser falava, padre é legal, né, mano? Eu acho uma barata. Agora, celibato sim, já não é mas legal, não. pô, aí exatamente, cara. Aí eu falei, olha, para você ter a ideia, se não tivesse celibato na igreja, talvez eu fosse padre até hoje, né? Mas eu não. Aí aí eu não fui para o seminário, cara, porque eu lembro que na época eu tinha um grande amigo que infelizmente faleceu tem um mês por Covid. É mesmo, mano. Grande amigo, amigo assim de infância. É, Se você Galera não quer te falar a entregar verdade, aqui, ó.
vulgo incidente do ônibus, filha. O que é isso, incidente do ônibus? A Agora Bela, você vai... ela é É bela e minha filha. moral, mano. É, então deu ruim. Ah, não, não, mas ela deve estar pensando que é do seminário. Depois eu conto outra história. É outra história. Acho que é outra. Ah, peraí. Ah, não, deve ser o dia que eu fugi de casa, mas aí eu conto depois. Isso mesmo, eu fugi de casa. É que eu fugi de casa aos 7 anos, entendeu? Pô, o 7? Mas fugiu mesmo ou você chegou a voltar no mesmo dia? Fugi. Não, me acharam, né? A ideia era fugir, porque é o seguinte, cara. Depois eu conto do seminário. É, vamos para essa que é mais importante. Quando, o que que acontece, cara? O meu irmão já tinha 9 para 10 anos e ele ia Aham, sozinho para o colégio. E ele ia de ônibus. E eu ia a pé, né? Porque eu ia a pé com as minhas irmãs. Então eu aham. tinha que ir com as minhas irmãs e meus pais, né? Ou minha mãe ou meu pai levando. E eu queria mostrar que eu já era Grandão, né? grandão, crescido, já tinha responsabilidade, né? E meu irmão já podia ir sozinho de ônibus, por que eu não poderia também, né? E aí um dia eu tramei, cara, que meu pai ia viajar, ia vir aqui para o Rio de Janeiro, né? Estava em Teresópolis. Meu pai ia vir para o Rio e ele vinha no ônibus de 5 da manhã. E aí eu fiquei de olho. Meu pai saiu de casa, minha mãe voltou a dormir e eu fugi. E a minha ideia era ficar Mano, rodando. você queria muito fugir, velho. Como uma criança que fica 5 horas da manhã esperando o pai sair, velho, porque tá muito afim de dar a linha, né? Sim. E a minha ideia era a seguinte, era fugir, porque eu queria provar que eu sabia andar de ônibus sozinho. Certo. Então eu fiquei o dia todo andando de ônibus na cidade, né? Porque naquela época tinha aquela coisa da roleta ser mais alta Você passava e por criança baixo. passava por baixo. Então eu passava por baixo e ia direto, né, cara? Até que deu 4h30 da tarde, eu tentei entrar no ônibus para Petrópolis. Putz! Cara, aí eu já estava fazendo besteira, já estava indo além da conta, né? Aí o cara perguntou, cadê a sua mãe? Cara, eu lembro disso até hoje, assim. Aí eu falei, não, minha mãe tá ali, eu vou buscar. Aí saí correndo, né, cara? Com medo dos caras me encontrar. Aí continuei, cara, andando na cidade. Cara, nesse dia foi muito engraçado. Cara. Eu tomei banho de chafariz, fiz amizade com a molecada em situação de rua. Cara, foi um dia, assim, para não esquecer. E aí, quando deu 5 horas da tarde, caiu um temporal na cidade, um temporal. E aí eu lembro de eu andando na rua, assim, com a camisa, tentando. E Aham. aí minha mãe parou com um carro, assim, do lado, já minha mãe desesperada, chorando, Nossa, velho. né? Cara, eu saí de casa às 6 da manhã, isso era 5 da tarde, né? E aí, cadê o Juninho? Cadê o Juninho? Cadê o Juninho? Juninho deu Aí, um rolê no Rio inteiro, mano. No Rio não, e em aí, quando, Teresópolis. Teresópolis. Aí, quando minha mãe, e quando eu entrei no ônibus, cara, no ônibus, quando eu entrei no carro, ainda entrei cheio de marra, né? Mas assim, papai já voltou, porque meu medo era apanhar do meu pai, né? Aí ela falou, não, ainda não voltou não. Eu falei assim, ó, se contar pra ele, eu fujo de novo. Todo marrento. Ô, louco, mano. Você não tomou umas palmadas, não? Aí quando meu pai chegou, cara, me deu Aí um. Ele sim. não me bateu, mas ele me deu uma Uma bronca. chamada. Só que assim, 2 dias depois eu comecei a ir de ônibus pra escola. É, então você Cara, ganhou a moral, né, velho? Ô, rapaz, eu nada também já nesse fugi, país se já. conquista. Cara, nada nesse país se conquista se não tiver luta. É verdade, mano. O Brasil é embaçado. Cara, eu fugi também, mas ao contrário, cara, exatamente ao contrário. Minha mãe me levava no ponto de ônibus, que era na esquina de casa, para eu ir para a escola de ônibus. O ônibus parava na porta e o cobrador, que já conhecia, já fazia a gente descer. E eu era mais velho que você, mas só um pouquinho. Quarta série, eu acho que eu tinha 9 para 10 anos. Aí minha mãe me levou no ponto do jeito que ela
ela foi embora, eu já dei o golpe no ônibus também e queria ir pra escola a pé. Olha que molecada é Ó, terrível, né, mano? que loucura. Ela, não, vou a pé que eu manjo, eu sei tudo aqui. Aí fui andando e tal, só que, cara, quando eu tava no meio do caminho, que eu me dei conta de que de ônibus é mais rápido. E a pé demora mais, então eu ia chegar atrasado. Aí quando eu lembrei que eu ia chegar atrasado, eu pensei, pô, a professora vai ligar lá em casa. Moleque, quando você tá errado, velho, tudo acontece, né? Aham. Ah, alguém vai ligar lá em casa, minha mãe vai descobrir. Eu saí correndo, velho. Se falei, não, deixa eu correr, correr muito para não chegar atrasado. Cara, do jeito que eu saí correndo assim, eu fui pular um banquinho da praça, assim, para adiantar. Cara, tropecei no banco, capotei, quebrei o braço. Aí minha mãe foi me buscar no hospital com o braço quebrado. Tomei bronca da, Tudo da errado, professora, do tio do tudo colégio, do tio errado. do ônibus e da minha Não, mãe. e pior, eu tô falando isso tudo aqui e minha filha tá vendo isso aqui, né, cara? Exatamente, mano. Olha, olha, Aí, olha o exemplo que eu dou para minha filha. Ainda bem que ela já fez 21 anos, agora ela já é responsável, já pode fazer tudo que quiser. agora se ela fugir, ela vai ter que se virar aí, né, mano? Que embaçado. Exatamente. E não passa embaixo da catraca, Michael, que eles afundaram Não lá, passa, agora não. já era. Oh, mas é legal, cara, essas histórias de infância, assim, porque tem a Nossa, ver cara, com a muita construção história. da nossa identidade, né? Sim, sim. E aí eu sempre fui assim, agitador, cara. Então, assim, eu era líder do movimento de adolescentes católicos e tal. Aham, Tocava o rebu no colégio, era meio que o líder assim, estudantil. E aham, é engraçado que Teresópolis não chegava a essa coisa de Uni, UBS, não sei. chegava lá. Então, eu fazia aquilo sem saber que existia Que já tinha um uma União Nacional. movimento. Mas tocava o terror, cara. A gente tinha um grupo terrorista, né? Os caras jogam a batata da merenda no carro, né? Picha as Cara, paradas. cara, a gente tem cada história assim. A gente chegou a fazer, cara, é absurdo assim. A gente chegou a fazer ameaça de morte. Pô, né? Terrorista mesmo. É, cara, mas assim, tudo uma campada de adolescente bundão que não ia fazer nada daquilo, mas só para Pra parecer, chocar, né? porque tinha que chocar, né? Então a gente queria trocar a diretora do colégio. Então a gente começou a fazer um monte de ameaça. A gente descobriu onde era o relógio de luz do colégio, a gente apagava tudo, fazia uns negócios As ameaças, né, mano? Ó, se essa diretora não sair, nós vamos sequestrar o professor de história. por aí. E aí, cara, Ah, assim, a pior coisa que a gente fez, essa história também é muito legal, e que o pessoal foi descobrir anos depois, né? Porque uma vez a nossa turma de oitava série, oitava, oitava, campada 14, adolescente, 15 anos, né? 14 anos. E aí, cara, a gente entrou num torneio de futebol que tinha fora do colégio, só que a gente não esperava que o pessoal fosse pior do que a gente, e a gente foi para a final. Né? E aí o que, que aconteceu? A final era num dia de aula e num dia de prova. Putz. E aí ferrou tudo, porque era no mesmo horário. E como é que a gente ia fazer? Cara, aí a gente bolou um plano muito louco, né, cara? A gente foi, todo mundo, assim, levei chuteira, tudo na mochila, todo mundo já tudo arrumado. Só que antes de ir para a aula, tipo assim, a aula começava 1 da tarde. Quando deu mais ou menos meio-dia, a gente ligou pro colégio, falando que tinha uma bomba no colégio, que tudo ia explodir. Pra cancelar as aulas, mano. Aí, cara, quando, Porra, que maluquice. quando a gente chegou, cara, e detalhe, né, e a gente foi pro colégio. A Foi cena pra. tinha que ser completa. Aham. Tinha prova, pô. A gente foi, quando chegou, tava polícia, bombeiro, todo mundo na porta do colégio. O pessoal que estava estudando de manhã, o pessoal teve que evacuar o colégio, né? E não deixaram ninguém entrar para a aula da tarde, estava suspensa a aula. Pô, deu E a certo gente, então. na maior cara de pau, mas a gente tem prova e tal, como é que vai ser? Os E aí, caras, não, não, cancelou a prova. Os caras saem pro jogo.
Aí saímos pro jogo e ganhamos o torneio, pelo menos valeu a pena. Pô, é duro agora que você não pode levar o troféu pra escola, né, mano? Que senão os caras vão descobrir o que que É. rolou, né? Ô, mano, que legal. Ô, velho, como que se deu o seu encontro com o evangelho? Aí você tava... Então, aí eu fui para. Eu não fui para o seminário católico, por quê? Porque esse meu amigo, que eu falei que faleceu há um mês, Uhum. ele tinha ido para o seminário, cara, e ele tinha sido expulso do seminário 6 meses depois, porque ele arrumou uma namorada lá. Ih, então não É. rolava. Aí eu olhei e falei, cara, e o cara era bem paradão, assim, bem quietão. Aí eu falei assim, ô, pô, se o Otávio foi expulso do seminário, cara, Imagine eu. eu não vou ficar nem uma semana naquilo lá, né? E aí, cara, aí é sério, aí eu desisti. Aí eu lembro que a freira, tinha uma freira que estava vendo tudo, cara, ela ficou brava comigo. Você vai desistir do seu chamado? Eu falei, "Olha, irmã Conceição, não dá, o negócio entendeu? Não, não vai dar. E aí, quando eu tinha de 15 para 16 anos, a minha família mudou, a gente mudou em Teresópolis mesmo, a gente mudou de casa, Aham, e os meus vizinhos eram da Igreja Batista. sim. E aí eu fui, e a minha avó, olha que coisa doida, a minha avó era assim, a zeladora dessa Igreja Batista. Olha só. E aí eu comecei a conversar com os vizinhos e eu tinha umas questões, umas dúvidas assim sobre Bíblia e tudo mais, que eu procurava resposta enquanto eu estava na Igreja Católica e não encontrei. E isso não é um demérito da Igreja Católica. Aquelas Sim, aham. respostas que. E aí eu fui. E as respostas que esses vizinhos me davam eram interessantes. E aí eu falei, cara, eu vou para lá. E aí fui, comecei. E aí, com 3 meses, eu resolvi ficar mesmo na igreja, né? Aquilo que a gente Uhum. chama de conversão, né? Sim. Aquela coisa. E foi interessante, cara, porque assim, com 6 meses de convertido, eu já comecei a dar aula na escola bíblica. Você mergulhou mesmo de cabeça na Eu parada. devorei, cara. Eu devorei a Bíblia. Assim, eu li a Bíblia toda em 3 meses, assim, de primeira. E depois comecei a ler assim, desesperadamente, por muitos livros. E aí foi isso, a coisa foi acontecendo. E quando, com 17 anos, eu comecei a pregar. E aí eu já sabia que eu queria ser pastor. Né? Aham. E foi. Só que daí até eu me formar, cara, aí é mais uma outra história enorme, porque eu fui expulso 2 vezes de seminário. Você fez o Né? seminário Batista? Eu fiz seminário Batista. Assim, eu comecei o seminário Batista em 94. Aham. Né? Só que eu fiquei um mês só, porque eu fui expulso da igreja, fui excluído da igreja. Pô, que beleza, hein, Né? mano? É. Aí eu fui excluído da igreja, cara, foi uma confusão, cara. Eu fui acusado de uma coisa que eu não tinha feito. Assim, eu me relacionei com uma mulher que estava separada, só que ela não estava divorciada no papel. Hum. E aí, cara, você vê como é que a igreja Aí já deu ruim era. já, né, mano? Aí fala que eu estava em adultério, porque ela não era divorciada, né? Ela só era separada. E aí foi um ruim. Nossa, cara, é pra você ver como Não, é que o legalismo. e como é que você vai fazer uma análise, né? Você falou assim, ô moça, mas é o seguinte, você é separado, divorciado, tem papel aí pra eu não me ferrar lá na É, igreja lá? Tipo, não, e ela era da igreja também, né? ixi, tadinha, aí arrebentou. Resultado. Aí fomos excluídos da igreja, né? E aí eu tive que parar o seminário. Aí foi uma longa história, foi bem difícil, cara. Eu comprei briga mesmo na igreja por causa disso. E aí mas foi legal que nesse momento eu comecei a conhecer o lado obscuro e escondido da igreja. Porque, Sei. cara, assim, eu entrei para a igreja com 16 para 17 anos. Uhum. E até os 23, cara, eu não transei.
Eu fui 16 aos aquele cara, 23? Pô, você ficou na santidade mesmo, hein? fiquei, cara. Assim, eu era aquele menino que fazia tudo, sabe? Certinho, né, E eu mano? achava que todo mundo era que nem eu. Para, velho. O dia que eu descobri isso aí também, eu fiquei chateado, mano. Aí, cara, com 23, quando tudo isso aconteceu, eu fui descobrir que todo mundo comia todo mundo na igreja, todo mundo. O segredo é só você esconder bem, né, mano? Só esconder bem. E eu pagando, sabe, assim, eu era o cara mais certinho e todo mundo ficava. Aí você pensa assim, pô, sacanagem, não comi ninguém, mano. Pois é, cara. Cara, foi terrível, cara. Assim, eu terminei namoros porque eu não queria transar, cara. A menina Na hora queria e que eu ia não. chegando perto ali, você falava, opa, Ela falou, não dá, eu tenho que sair porque eu sou vocacionado, eu sou isso. Então, isso foi, cara, dos 16 aos 23. ô Zé, e Então, como que é assim, louco, né, mano? Você sai da possibilidade de um seminário católico por conta dessa questão, entra para o universo protestante e aí o moralismo te pega, né? O moralismo exatamente. religioso te pega na mesma treta, né? Na mesma coisa, cara. Aí, aí, exatamente. Então, o que que aconteceu? Aí eu fiquei, cara, foi um período assim terrível de luta mesmo com a igreja. Descobri, cara, os negócios assim absurdo, né? Uhum. Aí em 97, eu conheci a mãe da minha filha, ela morava em Belém, conheci pela internet, na época que a internet era uma novidade no Brasil. E Que se aí ele era de escada, turu, era muito discada. Eu lembra assim, disso? eu fui cliente do primeiro provedor de internet do estado do Rio. Nossa, Então, assim, era um negócio que a gente conta, ninguém acredita, que eu tinha que ligar, ó, a gente ligava para o provedor, ele mandava para a gente um disquete, exatamente. entendeu? Um disquete E com você tinha que Netscape. acessar à noite, porque senão a conta Aí vinha você sabe, arregaçando. exatamente, acessava meia-noite, porque aí gastava um pulso só, porque senão estourava a conta. E ia pro Cara, Mirk. Você teve loucura. Mirk? Aquele. Então, foi no Mirk que eu conheci a mãe da minha filha. Rapaz, eu tava lá já. Eu era viciado Então, no Mirk também, que você botava lá o hashtag e entrava no canal, a arrobinha, né? exatamente. Aí tinha um canal chamado Canal Cristão. Eu caí na besteira de entrar, conheci a mãe da minha filha. Da onde você é? Belém. Você fala, putz, Putz, aí, cara, larguei longe. tudo em Teresópolis e fui para Belém do Pará. Aí casei, casamento não deu certo, mas tive a minha filha que está aí, que para Que mim é deu o melhor certo. presente. E minha filha é paraense, né? Ó, a minha filha Paraense. nasceu em Belém do Pará. Que legal, mano. Então, aí eu separei, voltei para o Rio. Aí, e lá em Belém, eu voltei para o seminário. Comecei de novo. Aí, em 99, eu entrei para o seminário equatorial, Seminário Batista Equatorial. Fiz 1 ano e meio. Aí, ó, minha filha aí, 21 vinte e anos um de anos. sucesso. Minha É filha mesmo. é o meu maior presente, graças a Deus. E aí, no seminário, eu estudei em 99 e 2000. Uhum. E no intervalo do primeiro para o segundo semestre de 2000, na verdade, no primeiro semestre, foi quando eu me separei, de 2000, e aí eu tive uma briga com a reitoria do seminário, porque eu fiz umas denúncias de desvio de verba no seminário. Foi uma coisa Beleza. bem, bem séria. E aí, só que a corda arrebenta do lado mais fraco, né? É claro, mano. E aí eu fui expulso do seminário. Pô, dois então, hein, velho? Aí eu fui expulso do seminário, cara, e foi um negócio bem, bem terrível. Aí eu tive que voltar para Teresópolis, voltar para o Rio, eu morava lá, morava no seminário, e aí eu voltei para o Rio, aí tem uma outra história, olha, cara, é uma sucessão de histórias loucas, porque eu saio de Belém para voltar para o Rio com a mala e cuia no ônibus, né? Aham. Tudo no ônibus. O ônibus foi assaltado. Pô, louco, levaram o que tinha?
Levaram tudo que tinha. Então, assim, tudo que eu tinha estava no ônibus. Levaram tudo que eu tinha, e eu ainda fiquei de refém no assalto. Ô, Né? mano, não é pra rir, mas você tá ligado que você é cagado Tô, mesmo, hein, velho? Você tá tô, louco. cara. Eu achei que eu Tem era uns negócios. cagado na vida, eu tô até ficando mais aliviado aqui, você falando. Não. Cara, se eu te contar da quarentena, aí você. Mas vamos lá. Sabe aquela coisa assim que Deus me confundiu com o Rambo? Tá ligado? Te Deus falou assim: "Não, regaçou. eu vou preparar esse cara para a batalha, mas, pô, eu acho que ele está me preparando para a Terceira Guerra Mundial, né, cara?" A Lili tá falando o Zé dos nossos, porque a Lili também, mano. A Lili é, pelo amor de Deus, mano. É só. Então, aí beleza, cara. Aí eu vim e aí comecei de novo. Em 2006 eu volto para o Seminário do Sul. Aí faço 3 anos, eu já tinha 1 ano e meio do seminário, né? Uhum. Aí dei entrada em 2012, dei entrada na validação do MEC Uhum. e consegui validar. A minha filha falando, então tá explicado de onde vem um tanto de coisa na minha vida. Exatamente, é isso aí mesmo. Pois é, DNA. filha. É a hora da verdade. Você já tem 21 anos, está na hora de saber. Né? E aí, cara, então acontece isso tudo, e aí eu finalmente termino. Em 2007 eu começo. Nesse tempo todo, eu sempre pastoreei de fato, mas não de direito, né? Uhum. Eu era seminarista, eu tava assim. Quando as igrejas que eu trabalhava queria plantar igreja, eles me mandavam, porque eu adorava fazer isso. Uhum. Aí quando o negócio estava andando, eles me tiravam de lá e botavam outro, É, né? porque aí ia dar um lucro e pá, né? Exatamente. Então eu comecei, cara, eu plantei umas 5, 6 igrejas. Isso até 2007. Né? 3 em Teresópolis, que até hoje estão lá. Né? E 2 em Belém. Uma numa ocupação Che Guevara, a Igreja Ó, Batista Che Guevara. Né? que legal, mano. E Fica onde? Em Belém mesmo? ela ficava numa ocupação, que Aham. lá eles chamavam na época ainda de invasão, mas era uma Sim, aham. ocupação, né? Che Guevara, e o nome era Igreja Batista, comunidade, era Igreja Batista da Esperança. Se eu não me engano, está lá até hoje. Uma no. Foram 3 vezes. Outra no bairro lá do aeroporto do Valdecães, em Belém. E uma outra numa ilha de pescadores, chamada Mosqueiro. Que eu Sei, trabalhei que é também. do Mike do Mosqueiro lá. Na. Você já ouviu esse É, vídeo? É. exatamente. Então foi isso. Lá em Mosqueiro eu também ajudei a começar a plantar essa comunidade. Em 2007, eu começo a plantar uma comunidade em Copacabana. Aí um pastor presbiteriano me faz uma proposta de juntar forças nessa época. Eu estava sem. Porque assim, eu era seminarista da primeira Igreja Batista do Rio. Uhum. Aí juntou com os Presba, que é primo. É. Aí o que, que aconteceu? O grupo em Copacabana começou a crescer. A gente começou um grupo de 8 pessoas. Porque assim, eu comecei a pastorear um grupo a partir. Eu fui num retiro em Minas para falar num retiro de uma igreja presbiteriana. E o pastor, depois dos dias que eu falei, virou e falou assim: "Poxa, o pessoal da sua igreja deve adorar te ouvir." Né? Aí eu me dei conta que eu nunca tinha pregado na primeira igreja Batista do Rio. É, eles gostam, porque eu não falo por nada. Né? Porque assim, que na primeira igreja Batista do Rio, naquela época, para você pregar, você tinha que ser mestre, doutor, fulano de tal. Aham. Né? Hoje mudou um pouco, ainda bem, mas naquela época era assim. E aí, esse pastor falou, aí eu me dei conta que eu nunca tinha pregado. Cara. Eu falei assim, mas eu nunca preguei lá. Ela falou, como não? Você junta um grupo então, começa a pregar, pá. Você não pode ficar.
Uhum. Aí aquilo ficou, cara, eu vim com aquilo na cabeça, isso em 2007, e eu juntei um grupo de amigos que eu sabia que estava todo mundo chateado com a igreja. Nessa época já tinha os desigrejados, né? Já tinha a galera, E já. Em aí eu 2007 eu já eu era. juntei, aí eu juntei essa galera e eu já tinha o site O Rei Pensar, foi um Isso. site que, que era bem visitado na época e Aham. tinha uma certa repercussão. E aí eu juntei essa galera, começamos com 8 pessoas, cara. Aí até que em um ano a gente teve uma reunião com 50 pessoas. Aí eu falei, a gente precisa de um espaço. Mas onde é que você vai? Aí eu fui falar com o pastor da primeira do Rio. Aí falou, vamos ter que fazer da maneira certa. Fazer uma congregação batista. Eu falei, esquece, Isso aí esquece. já vai dar ruim já, né? Não vai dar ruim. A gente canta MPB no culto, a gente faz ceia com Coca-Cola e pizza Doritos. se tiver. Doritos, sei lá, o que tiver na teia, a gente faz. Aí, nesse tempo, eu tinha uma igreja presbiteriana também em plantação. E num modelo mais aberto também, pelo menos Aham. parecia, né? E aí o cara me convidou, falou, pô, vamos juntar força, porque ele tinha a estrutura e não tinha gente. Você tinha galera, mas não tinha onde colocar. Não tinha estrutura. Um casamento perfeito, ele falou assim, ó, aí o que aconteceu? Ele falou o seguinte, cara, esse ano você está no começo, isso era março, abril, como o orçamento já está comprometido, eu vou cobrir o que a Igreja do Rio te dava. Dava R$ 500 na época. Aham. Até o final do ano. No final do ano a gente refaz o orçamento da comunidade e aí a coisa. Beleza, cara. Começamos, pá, pá. Quando chegou em outubro, novembro, cara, a gente chegou a ter encontros com 120 pessoas. Uhum. Aí o cara me chama e fala: Bom, o Zé, o Júnior, me chama de Júnior, Júnior. Júnior, valeu, viu? Fica com Deus. Então, é o seguinte: a igreja agora está tomando corpo, né? E ela precisa, nesse momento, de uma figura pastoral. Né? E, então, eu vou assumir essa figura e aí só eu vou pregar a partir de agora. Então, você é seminarista, então você fica ali no banco, né? Aí eu olhei pro cara e falei assim, não, amigo, não é isso não foi o combinado. Né? Agora que o negócio está. Não, Agora que porque tá da tal. hora, né, mano? Aí eu falei, cara, faz o seguinte, fica com a igreja para você não quer? Tá aí, tô indo embora. Aí, rapaz, saí. Assim, na mesma hora, virei as costas e fui embora. E já achei isso de uma canalice Putz. terrível. Quando 3 semanas depois, aí, cara, veio para mim a canalice final. O cara me liga. Pô, tá todo mundo perguntando por você, lógico, né? Eu pregava É, domingo saiu sim, domingo fora. não. Como é que o cara some assim, né? Tá todo mundo perguntando por você, tal, o que que eu faço? Eu queria te propor, olha isso, cara. O cara me propôs fazer um culto de despedida, um culto fake. Tipo assim, você vem e diz que está indo para um outro ministério, que está começando uma Ó, outra louco. coisa. Ah, que loucura, mano. Aí eu virei e falei, ô, meu amigo, olha só, deixa eu te falar, cara. Se eu não tinha te falado até agora, você é um canalha. Né? Você é. Fica com a igreja, rapaz. Fala o que você quiser. Quando perguntar por mim, você fala o que você quiser. Pode inventar o que você quiser. Eu não vou te rebater. Uhum. Entendeu? A igreja é sua. E aí foi isso. E aí eu saí, cara. E, tipo assim, 10 anos depois a igreja continuava com aqueles 100. E Sem hoje em dia caras. acho que está hoje em dia está até com menor. E, Menor e, também. é, e é o mesmo cara lá ainda? Não, hoje é o pai dele que está lá. Ele foi para o exterior. É uma Ah, família pode famosa no crer. meio presbiteriano. É, eu tô ligado, é por isso que eu perguntei, que eu sou de origem presbiteriana, né, mano? Aí você tá falando aí, eu já tô ganhando.
Eu tô É uma ganhando família, tudo aqui, maluco. Já... é uma família bem famosa assim no meio presbiteriano, principalmente quando você dá o ultimato, né? Aí, Sem trocadilhos, né, irmão? sem trocadilhos, né? Então, Exatamente isso aí mesmo, velho. Olha só, que doideira. Cara, eu pois lembro do site Crer e é. Pensar. Foi, acho que ali que eu li alguns textos Sim, seus. Lá tinha uma entrevista com o João Alexandre, né? Bem legal, não é isso mesmo? sim. É que Cara, assim, cara, o site foi uma. Eu ganhei o site, né? É uma história doida, porque quando eu volto de Belém, eu começo a escrever. Eu sempre gostei de escrever, já tinha escrito antes várias coisas assim, mas eu começo a escrever, a produzir texto, aham, né? E aí eu começo a escrever para um jornal de Teresópolis e começo a escrever e jogar na internet, mandar por e-mail para uns amigos meus textos. Só que assim, eu assinava como Júnior. aham, Júnior. Aí o pessoal começa a compartilhar, a retransmitir os textos. E aí eu começo a receber e-mails de pessoas que falam assim, me coloca na sua lista. Para quando você escrever um texto, mandar. Aí eu falei, tá, mas, poxa, mandar como Júnior já não faz mais sentido, porque Júnior é qualquer um. aham. Eu vou começar a assinar meus Júnior textos, aí é eu começo a assinar. o parceiro da Sandy, pô. Aí não dá, né? É. Aí eu começo a assinar os textos como José Barbosa, José de Souza Barbosa Júnior, meu nome todo. Só que aí e começa a mandar isso por e-mail e os textos vão sem rumo. Aham, Quando chega em 2003, isso foi em 2001, 2003, em 2003 um amigo meu falou assim, cara, por que você não cria um grupo do Yahoo Grupos? E aí você põe o texto lá e a gente discute. Aí beleza, a gente criou o grupo e o grupo se chamou Crer e Também Pensar, por uhum, causa do livro do John Stott, aquela coisa aham. toda. E foi. Aí um dia no grupo alguém fala assim, cara, por que você não faz um site? Na época não existia ainda os blogs, Sim, sim, era direto no site. era .com.br, tinha que comprar É. domínio, né, aquela coisa toda. E aí eu falei, pô, legal, mas como é que eu vou fazer, né, cara? É um negócio muito novo ainda. Aí um rapaz que estava no grupo fez a logo do site. Falou assim, a logo está feita. O primo que eu tenho, que era designer gráfico, fazia sites, essa coisa, estava no grupo também. Ele virou e falou assim, ó, o site está pronto. Pô, ferrou, agora eu vou ter Assim, que escrever, né? aí o site está pronto, é só pagar o domínio e começar a usar. Aí, para não ficar também muito grande, queira também pensar, Crer e ficou pensar. pensar.com.br, que assim, começou no dia seguinte, cara. Eu paguei e comecei já a usar e começou. Aí eu lembro que, cara, pô, o primeiro mês foram 70 visitantes, segundo mês já foram 300. Quando teve no ano, já tinha 15 mil visitas. É, depois eu lembro que desenrolou, porque eu lia, mano. Eu lembro que, ó, cara, sem zoeira, nessa época eu buscava conteúdo no Crer e Pensar, no Pavarini, que já escrevia umas coisas. Já escrevia, Aí tinha um maluco, que eu não lembro o nome dele, que é do Rio, Genizal, acho que é, não é? Que ele era legal, higienizar. ficou esquisito. Tô sacanagem falando isso ao vivo. Nossa, esquece isso. Vai, Mexe nisso não. sacanagem. Agora, brincadeira, nada a ver isso que eu falei. É, mas eu tinha o higienizar O Gênesis aí tinha o Caio, que era o site amarelo do Caio, lembra? Que amarelo respondia ainda, os e-mails, exatamente. né? Que era muito mais legal também, Eu porque, também preferia. ô, cara, porque assim, uma coisa era ele respondendo os e-mails, só e-mail tenebroso, Só né, e-mail. mano? Mano, Aí hoje virou essa. Ah, bom, deixa eu falar. essa farofa, né, mano? Ô, velho, eu via uns e-mails lá, eu falava, mano, foi Stephen King que escreveu isso aqui, mano, não é possível, mano. A filha comeu o pai, que matou a mãe, que assassinou o cachorro. Era, E aí o cara respondia assim, eu falava, mano,
deve ter alguém pago, mano, pra escrever essas barbaridades, velho, porque é muita loucura, Tinha, velho. tinha cada. Mas, cara, E não depois, era. Não, ó, não era. Se eu te contar os e-mails que eu recebia no Crer e Pensar, cara, era só. Por quê? Porque era uma novidade na época. não, Então, ô Zé, eu sei, depois eu descobri que não era palhaçada mesmo, porque quando eu fui pra África lá, vinculou o projeto ao site do sim, Caio, né? E, cara, e a galera confundia os e-mails e mandava e-mail, por exemplo, assim, ó, tava lá, caminho, não sei o que, internacional. Aí eu acho que os caras pensavam, mano, quem tá fora do Brasil tem que mandar pra esse, né? Aí os caras mandavam lá, caminho internacional, mano. Aí eu abria, cara, maluco que mora na Argentina, assim, só BO, velho, só BO. Aí eu falei, não, tem que encaminhar, só que eu já tinha lido, né? Falei, mano, eu vou encaminhar pro Caio isso aqui, né, cara? Aí, isso aqui era todo dia, velho, que os caras falaram assim pra mim, desse jeito, Gito, o que você vê, velho, que é uma história na paz de Deus aí, você explica que a demanda tá muito alta e responde você, mano. Fala do amor de Deus pros caras, porque nós não estamos era. aguentando, não. Aí, cara, quando a história era tenebrosa, eu já encaminhava já. Então, era verdade mesmo, mano. Não, mas, Só cara, você... eu peguei cada história, assim, cada coisa que chegava para mim, eu falava assim, cara, isso não é verdade, isso não pode ser verdade. E era. Pior é isso, era Nossa, é verdade. loucura, mano. Então, assim, coisa louca, assim. E eu descobri esquemas, cara. Teve um e-mail que eu fui tentar responder, cara. Descobri um esquema louco, cara. Quando eu vi, eu estava envolvido numa história maluca, É cara. assim mesmo, mano. Você tá louco. Nossa, aí. Cara, na África deu isso também. A gente tava na Nigéria e cruzou e-mails, né? Manda daqui, manda de lá, responde. De repente eu recebi um e-mail de um povo que mandava oferta para as crianças da África dos Estados Unidos. Aqui, mano, que oferta? Nunca vi esse dinheiro. Cara, quando eu vi, eu já tava também enfiado num esquema de caixa 2 missionário, né? Que os caras lá pegavam uma Aham, oferta do Brasil para fazer um banheiro, por exemplo. Aí fazia o banheiro. Só sim. que mandava o mesmo pedido para uma igreja nos Estados Unidos. Os caras mandavam em dólar, esse dólar ia para o caixa 2. E eles Nossa, apresentavam o banheiro como se fosse do dinheiro investido dos Estados Unidos, entende? sim. Pô, você vai responder esses e-mails, eu fico imaginando os caras que tem muito, assim, igual o caso É do Caio, louco, que deve ser só pepino, né? é louco, é louco. E assim, e aí eu lembro que quando eu conheci o Pavarini pessoalmente, foi muito engraçado, cara. Eu conheci o Pavarini pessoalmente em acho que 2009. Não, 2011. 2011. 2011. Foi um pouco antes de eu ir para morar em São Paulo. E aí, cara, eu lembro que o Pavarini, quando me viu, falou assim: Cara, eu tô conhecendo um dinossauro da internet. Aí eu me Cara, senti um velho, cara. Porque assim, eu realmente, cara, eu fui usuário, cara, de BBS. você é Então, assim, dinossauro mesmo, então. então, assim eu usei computador ligado na TV, cara. Nossa, mano, Entendeu? que doideira, cara. Quando eu falo isso, cara, que eu gravava programinha de computador, eu gravava em fita cassete. Então, assim, eu estudei Nossa. Basic, né? Aham, o Então, Basic. Eu então sou da assim, cara, segunda geração, então, não, depois. eu sou da primeira geração. Então, assim, eu acompanhei todos. Como eu te falei, eu fui usuário do primeiro provedor de internet do Rio. É. Né? Era uma novidade, cara. E era caro pra caramba, tanto que eu dividia a assinatura com um amigo meu, cara. Um dia eu usava, outro dia ele usava. Olha que loucura. Mano, é doideira mesmo. Eu lembro que uma Era vez eu bizarro. entrei no Mirk durante a semana e a conta em casa veio regaça, levei uma bronca, mano. Hoje, se você fala isso, a molecada não acredita, mas era de Não sexta, acredito. sábado só, porque domingo já contava também, dia de Já semana. contava. Então era sexta É e verdade. sábado, meia-noite, você tinha que ir lá no Mirk lá e pra E chavecar a pronto. galera. E aí, então então assim, essa coisa da internet que me lançou, assim, pelo menos assim, rodei o Brasil pregando, fazendo palestra, um monte de Aham. coisa por causa do Querer Pensar. Até o momento em que eu começo a falar da própria igreja. Aí eu começo a ser um pouco mais herege. Aí deu ruim, né, mano? Aí, Exatamente assim que acontece, né, mano? Aquilo que o Dom Helder falava, né?
Quando eu dou pão, sou santo, mas quando eu pergunto por que eles têm fome, eles me chamam de Aí eu sou comunista, né? comunista. É mais ou menos isso que acontece dentro do mundo protestante também. Enquanto você fala de terceiros e tal, beleza. O problema é quando você começa a questionar a sua estrutura ou o nosso modo Sim, racista, machista de ser. Aí os caras mandam a gente voltar pro evangelho, né? Ou fala, sim, ô, velho, você tá mais pensando que crendo, né? Certeza que você já é ouviu isso. exato. Aí foi não, você está a letra mata, né? Aquelas É, coisas assim absurdas, né? E aí, ô Gito, seguinte, vai cair. vamos, vai cair, vamos voltar? Vamos, vamos, vamos. Galera, volta Galera, aí, viu? vou voltar, eu vou derrubar aqui. Daqui a um minutinho, 2 minutinhos, a gente já está voltando. Volta aí, pessoal. Espera aí.